Como entrar em contato com os mentores espirituais, os guias? Sim, muito importante, não é? Verifiquemos que todos são médiums. Aqueles que têm a dotação de captar as zonas dos condensamentos materiais da matéria e dos condensamentos mais sutis do espiritual. Então, todos vocês têm essas duas dotações. E enquanto médiums, que todos têm essas duas reverberações dentro dessas polaridades que se unem e se qualificam como seres humanos, seres residentes ou em experiência humanas, é natural sentir por meio de arrepios, bocejos que se seguem e demoram para cessar. Ali pode ser algum espírito que está próximo, um espírito desencarnado, que esteja próximo, precisando de algum auxílio, precisando de um campo energético de consciência, inclusive. Então, o desprendimento, por meio da homeostase, que também existe no campo espiritual. E então, quem tem mais vai doando para quem tem menos. Então, vai se equilibrando. E então vocês me perguntam, como me aproximar mais com guias espirituais, com mestres espirituais? Só o fato de você questionar isso, de quem está questionando as pessoas, já traz uma porta aberta. E desta porta aberta já se abrem outras portas abertas, que exige estudo, leituras sem qualquer julgamento. Leituras, existem livros, vários livros disponibilizados, materializados, canalizados, psicografados à disposição de várias línguas, dotando saberes ancestrais. Para entender ainda mais do que estou a falar, busquem leituras da civilização de Atlântida. Isso daí já traz algumas respostas, não para como se aproximar, mas respostas em termos de entender como a espiritualidade atua, como existiu dentro deste planeta um campo vibratório tão majestoso e quais foram os pontos que possibilitaram, pontos morais principalmente, que possibilitaram essa exaustão dessa civilização. E então, dentro desta aproximação com a espiritualidade, que inicia com o estudo, digo esse estudo, mas pode iniciar por quaisquer livros que estejam em conexão com a espiritualidade, com condutas morais, de qualquer doutrina. Existiram vários mestres doutrinadores fantásticos, quer seja orientais, quer seja europeus, quer seja africanos, aqui do Ocidente em que vocês vivem. Percebam, se abram para leituras. Percebam que hoje vocês não são iguais a ontem. Então, quanto mais vai se avançando no estudo com a espiritualidade, mais vai se aproximando a esta guiança, a este contato com esses mentores. Observe o segundo passo. Observem os sinais. Sonhos. Encontros nos sonhos. Observem como estão esses encontros nos sonhos. Por isso que é muito importante fazer prece e oração antes de dormir e ao acordar. Não dormir e acordar de qualquer jeito, porque naquele momento, enquanto dorme, é um momento muito propício para as conexões com a guiança, com os mentores espirituais. Os pretos velhos, os caboclos, arcanjos, anjos, mestres da fraternidade que se coloca como branca, não é? Da fraternidade universal. Gosto de falar fraternidade universal. Certo. Porque isso tudo que vocês estão vibrando neste momento é para uma construção de um novo DNA, que é o DNA do Homo Universalis, que soa a integralidade do ser. Aquele ser que está conectado com as diversas dimensões que estão
ao mesmo tempo conectadas, sem existir separatividade. O sistema telepático ficará muito mais fluido. Então, nestas conexões com seus mentores, guias espirituais, exercitem a comunicação telepática cada vez mais. Sinta a aproximação, o arrepio, como seu corpo evidencia esta presença do guia espiritual. Vamos falar agora de guia espiritual. De guia espiritual. Sinta se vem pelo cheiro, se vem pelo arrepio, se vem pelo coração que começa a bater um pouco mais forte. Se a sua tela mental vem também alguma imagem, sem estar sugestionado por quem quer que seja, deixe isso tudo acontecer de forma natural. E se os seus guias e mestres espirituais necessitarem, passo a passo, quanto mais sobe os degraus da espiritualidade, do autoconhecimento espiritual, mais os guias e mestres vão se revelando para você. Porque você também está estudando, você também está edificando um saber para entender o que vai ser mostrado. Sem o estudo, essa conexão com guias, mestres, mentores, fica prejudicado porque você estará aquém de tanto bloco de saberes que os seus guias, ou seja, guias que estão em ressonância com você, por elos de afinidades espirituais, de consciências, irmãos de afinidades, mas resta prejudicado muitas vezes por conta de não querer estudar, não querer prestar atenção nos sinais, querer uma receita muito fácil. Pegue um copo, faça isso que já vai acontecer com isso. Não é bem assim. As coisas espirituais são naturais. São naturais. As habilidades, os sinais mediúnicos já estão estabelecidos com você desde o seu nascimento. É preciso educá-los. É preciso educar a mediunidade, ou seja, conduzir, despertar. Se é por clarividência, já está em você. Já está com você. Se você ouve, se você tem a psicografia, se você fala outras línguas, por meio do transe mediúnico, ou por meio já da comunicação telepática, o planeta Terra precisa avançar cada vez mais para a sutilização e avançar cada vez mais nas comunicações telepáticas. Esta é a nova era. Este é o Homo Universalis. Este é o Homo Universalis. Uma estrutura evolutiva do Homo Sapiens Sapiens. Uma estrutura evolutiva, o próximo passo, o próximo ser humanoide. Se trata do Homo Universalis. Este ser integral diante da comunicação, que já não entende mais que existe separatividade planetária. Comunicações são naturais entre outros planetas, outras galáxias. Existe uma interatividade mais fluida e não resistente. Dá para compreender? Sim. Não tão resistente. Então aconselho a vocês, estudem. Estudem, estudem. Mesmo que aquilo você perceba que não corresponde àquilo que você entende como uma verdade sua, mas aquilo te provocou a refletir algo. Por isso que eu falei, estude sem julgamentos. Se coloque para depois verificar o que fica e o que você pode construir, como se fosse uma casa, tijolo por tijolo. Às vezes aquele tijolo ficou inadequado naquele lugar. Tira. E mesmo a casa pronta, às vezes tem um acabamento para fazer, né? Acabamentos. Reforma, A né? consciência associada ao sistema humanoide vai seguindo de forma paralela ao que cada um vai se permitindo. Se você só se permite a evidências da vida cotidiana material, ou seja, acordar, dormir, comer, não comer, excretar, essas questões mecânicas,
comprar uma casa, comprar um veículo, adquirir uma roupa. Essas questões que são necessárias para a sobrevivência e a convivência em sociedade, sim. Mas os estudos, em termos de profissões, que vão auxiliar inclusive em estudos espirituais, porque a ciência é muito importante, e a ciência é muito importante caminhando lado a lado com a espiritualidade. Para que a ciência cada vez mais investigue, pesquise, faça os testes nos médiums, nas mensagens que são recepcionadas, no campo vibracional de objetos que são materializados. Importantíssimo ter a ciência ao lado da espiritualidade. Um casamento muito grandioso e majestoso, a ciência e a espiritualidade. Então, caríssimos, importante isso daí ser colocado em evidência para ter acesso aos mentores e guias espirituais. De uma maneira fluida, verifique qual é o segmento que você se identifica. Se a doutrina de Kardec, a doutrina que foi compilada por Kardec, se a doutrina colocada como Umbanda, Caboclos Pretos Velhos, se a doutrina, qual é a doutrina? Desde que, tem uma ressalva, desde que sempre esteja presente a consciência crística e a consciência mariana, independentemente da nomenclatura que se dê. Porque alguns, em Oriente, colocam a consciência mariana com outra nomenclatura. Guanin, né? Guanin, alguns dizem que seja Guanin por conta da ressonância. Os indianos trazem também Shiva, Shakti e tantas outras majestosas habilidades espirituais plasmadas, os orixás, Trata-se Oxum, né? os africanos, os indígenas aqui, os tupi-guaranis, os chavantes, os indígenas brasileiros. Estamos falando do além, estamos falando da consciência mariana. E não só de Maria. É uma consciência. Maria, porque como se fosse afunilando até chegar no planeta Terra. Sim. Mas estamos falando da consciência, algo mais sublime. Mais sublime, mais profundo. Que muitas vezes se torna até inimaginável a dimensão dessa consciência. Pois não. Espero ter respondido. Respondeu. Agora, alguém perguntou assim, mas se algum mentor está canalizando, passando por mentor, como saber se é mentor mesmo? Sim, importante essa pergunta, importantíssimo. Esta pessoa, consequentemente, deve ter um nível de responsabilidade muito grande. Porque aquela pessoa que tem responsabilidade faz uma pergunta como essa. Como saber aquela mensagem que você está canalizando, psicografando, se é de um ser de luz ou se é de um zombeteiro que está se passando? Porque às vezes você não tem a clarividência, você ainda está no processo iniciático da educação mediúnica. Como saber essa mensagem? Caríssimos, percebam primeiramente o teor da mensagem. Como o seu corpo fica após a recepção daquela mensagem. Se aquela vibração no seu corpo ficou algo irritadiço, algo ruim que você entenda no seu corpo, sentimentos de baixeza vibratória, eis o grande alerta. Leia a mensagem não somente como se fosse algo direcionado para o outro, porque a primeira pessoa a ser orientada é o médium que recebe a mensagem. Então, se você já recebeu 30 mensagens, todas as 30 mensagens são primeiramente para você, para o médium. Perceba o teor da mensagem. Edifique, se alimente dessa energia, traga para o corpo físico, para o corpo espiritual. Perceba ali as entrelinhas, se é uma mensagem edificante, antes mesmo de dar publicidade para o outro. Um dos equívocos de alguns médiuns que eu venho acompanhando em alguns tratamentos, que em termos de consciência estou atuando em conjunto,
Alguns médiuns recepcionam, canalizam mensagens e sempre entendem que é para o outro. Aquela mensagem sempre é para o outro, nunca é para si. Como se fosse somente um porta-voz que somente escreve. Mas aquela mensagem, primeiramente, deve ser passada pelo filtro pessoal, pelo filtro do médium. Com essas duas diretrizes, já tem muito caminho diante dessa responsabilidade para saber se o campo vibratório foi de luz ou se é contrário à luz. Então você já irá perceber. Consequentemente, a egrégora, o eco atmosférico que fica no seu lar quando você recebe uma mensagem como essa. Mensagens de mentores, guias de luz edificam a atmosfera, ressignificam, produzem curas, autocuras no ambiente. Cada vez mais o ambiente vai ficando receptivo para recepcioná-los. Espíritos que trabalham para a luz, esta consciência crística e mariana, são espíritos disciplinados, jamais trazem desordem para o médium ou para a médium. Jamais traz algum tipo de desordem, no sentido de que a qualquer momento é produzido qualquer tipo de mensagem. Existe uma disciplina. Às vezes a indisciplina do médium que fica recebendo toda hora e a cada instante está somente com o médium. Com o médium. Que precisa como se fosse uma sintonização. Precisa criar um elo de educação mediúnica para empreender de forma disciplinada dias, horários, para que aquela canalização, que aquele trabalho mediúnico seja aglutinado e potencializado naquele momento. Entende, filho? Entendo. Então, os médios que estejam nesta situação se enquadrem. Importante verificar. Porque a espiritualidade que vibra a luz cria disciplina, edifica, educa o médium à disciplina. E se você estiver aí percebendo neste momento que porventura pode estar recebendo algum tipo de mensagens de algum falsário, como fazer, não é? Sim. Que já está atrapalhando a vida, que já está atrapalhando os afazeres, verificou que a atmosférica do ambiente que recepciona não é favorável, não fica leve, não fica fluido. Como fazer, então? Muito importante também saber as duas. Sim, perguntaram já sobre isso. Como se livrar, assim, dessa energia. Sim. Perceba primeiramente que, se essa energia chegou até você, algum canal está aberto em sua consciência. Em seu campo espiritual, algum campo está vibrando em sintonia com tais seres. Tais seres entraram e estão se alimentando de alguma brecha que você está edificando. Primeiramente, faça imediatamente uma varredura, vou chamar assim, uma varredura nas suas atitudes, atos e comportamentos. Perceba palavras, atos e comportamentos. Perceba primeiramente como estão as suas posturas. Pessoas que fazem o trabalho de palavras, vocês chamam de, como se fossem palavras grandes, palavrões. Sim. Não é? Palavras de baixeza, baixeza, né? de baixeza vibratória. Sim. Perceba se isso daí pode ser uma abertura. Pode ser uma abertura. Não estou dizendo que quem não faz palavrão não tem aberturas outras. Pode existir outras, mas estou falando de uma das. Isso que eu estou falando é exemplificativo, não é taxativo. Então, exemplificando, pode ser uma abertura. Identificado a abertura, ressignifique esses momentos. Se policie. Você é o seu protagonista. É o protagonista da sua vida. Perceba onde está ali o ponto que está sendo alimentado por tais seres. Edifique cada vez mais sua fé. Crie o hábito da oração. Criar o hábito da oração é muito importante. Observe como está o amor próprio. Observe como está o amor próprio.
Observe se você não está se negligenciando. Observe como está a limpeza física. Não vou dizer nem a limpeza espiritual. A limpeza física do seu quarto, da sua casa, do local em que você reside. Sabemos que espiritualmente falando, lugares bagunçados, sujos, são locais propícios a ser receptivo para espíritos de baixeza espiritual, oportunistas espirituais, como se fossem parasitas espirituais, consciências contrárias à luz que ficam ali aguardando um só momento. Então, percebam como está a organização do seu lar de maneira ampla, porque isso também pode estar sendo uma armadilha para atrair tais seres em sintonia. Então, acredito que falei Certo. de forma Sim, exemplificativa. completou.